Tourist, quero te indicar um site muito interessante, muito legal para estudar inglês. Eu sei que não é só turista que vê os meus vídeos, mas English learners também. E eu quero que vocês saibam desde o início dos seus estudos que é muito importante você ter um contato com os nativos. Vocês precisam abrir a cortina da realidade. Os materiais didáticos hoje, infelizmente, são muito restritos. Fazem o aluno pensar muito pouco, de forma muito limitada. Então, sites como esses ajudam muito a vocês terem uma ideia real da língua. Não só da língua, porque quando a gente estuda uma segunda língua, a gente estuda também a sua história, a sua cultura, os seus costumes. É isso que deixa o aprendizado interessante. Então, esse site que eu vou passar para vocês hoje, ele é indicado para todos os alunos, independente do nível de inglês. E também ele é muito usado por professores de inglês. Ele é usado como uma fonte de material. Esses professores que usam conteúdos extras, que acreditam que o aluno deve ter esse contato desde o início com os nativos, com certeza devem usar esse tipo de material para levar na sala como uma atividade extra. Esse site chama-se elo.org ou elo.org. A gente fala org em português, mas eles falam org. elo.org. Esse site foi desenvolvido por um professor americano. Hoje ele é professor no Japão. Ele posta pelo menos 2 lições com recursos multimídia por semana, ou seja, são lições que você vai poder ouvir e ver a pessoa explicando, falando sobre um tema. Essas lições foram feitas por mais de 300 oradores, ou seja, 300 pessoas que vêm de mais de 100 lugares diferentes desse mundo. Se você for abrir um áudio, uma lição com áudio, você vai ver que essa pessoa tem um sotaque diferente, tem um costume diferente, uma ideia diferente. A cada lição que você escolher, você vai ver uma bandeira na frente do tópico, porque assim, ó, o site ele aparenta ser um pouco confuso, mas não esquenta a cabeça. Ele está sempre com a sua numeração, ou seja, quantos posts o professor já postou naquele site. Depois da numeração tem o tópico, pode ser uma pergunta que alguém vai responder aquela pergunta ou um tópico, 2 ou mais pessoas falando sobre aquele tópico. No lado do tópico você vai ver bandeiras, ou seja, são pessoas que vêm daquele país, ok? Às vezes você vai ver só a bandeira dos Estados Unidos, do Canadá, da Turquia, da Austrália, enfim, qualquer país da Europa. São pessoas de diferentes continentes, diferentes países, tá? Que vem trazer uma bagagem super extensa para você, aprendiz de inglês, que quer simplesmente aperfeiçoar a língua, não só dentro da sala de aula 2 horas por semana, que é provavelmente impossível, tá? Mas todo dia, pelo menos 15 minutos por dia, vocês terem esse contato com o mundo, o que as pessoas falam normalmente, dia a dia, como elas falam, que expressões que elas usam. Isso é importante para vocês saberem, tá? Porque o material didático vem com aquelas frases prontas, palavras prontas e acabou. Você não pode expandir seu vocabulário, você não pode ter um diálogo mais extenso com alguém, porque você tem sempre aquelas mesmas informações que são limitadas, tá? Então, você vai ver lições com áudio. Quando você abrir, você clica lá no tópico. Vai ter lá uma pergunta ou por exemplo, food we hate.
comidas que odiamos. Aí vai ter a opinião das pessoas ou uma entrevista entre duas pessoas. Você vai ouvir o que elas estão dizendo e você vai ter legenda em inglês desse diálogo, ou seja, você vai poder acompanhar o diálogo com a sua leitura. Então você vai ler o que eles estão dizendo, você vai fazer esse acompanhamento. Depois você tem, na outra janela, os vocabulários novos, expressões novas daquele diálogo. Você também tem quiz, você vai fazer alguns testes de interpretação. Então veja bem, esse site é completo porque você estuda a sua leitura, você escuta, ou seja, você pratica o listening, você aprende vocabulários novos, você aprende a pronúncia das palavras novas, porque eles enfatizam isso também, e você vai praticar o seu speaking. É estranho praticar o speaking com o computador, mas você precisa fazer isso. Você tem que sair do modo passivo e entrar no modo ativo. Como? Depois que você aprendeu o novo vocabulário, as novas frases, você entendeu o que eles falaram, pronúncia, etc., você vai fazer a sua composição sobre aquele tema, vai dar a sua opinião e vai escrever usando aqueles vocabulários novos. Isso é importante. Aprendendo a falar sobre determinadas coisas com vocabulários novos. E depois, quando você acabou de fazer a composição é um momento que você pode explorar mais o que você sabe em inglês, né? Tomando cuidado com as regras gramaticais, eu acho super importante. Depois você vai falar. Aí você vai falar, você pode fazer uma leitura ou você pode falar, gravar a sua voz no computador ou no celular para falar sobre aquele tema, para aperfeiçoar o seu speaking. E depois você faz uma comparação de pronúncia entre aqueles oradores e você. É um exercício excelente para você, turista, melhorar cada dia o seu inglês. Vai lá no site elo.org ou elo.org e explore, conheça, vai com calma, é tudo em inglês, está um pouquinho bagunçado, mas você só clicar lá no número, você tem uma lição pronta para você, tanto vídeo quanto áudio. Eles dividem as lições entre iniciantes, intermediários e avançados, tá? Então você vai procurando, não tem só uma parte, lições para iniciantes, não tem. Então tá tudo misturado lá. Essa classificação de nível está ao lado do tópico, tá bom? Então abra lá, veja se é para iniciante, intermediário, avançado e manda ver. Faz a sua exploração, faz a sua busca, mas por favor, entre em contato com os nativos, é muito importante, diariamente, eles realmente que vão abrir a cortina da realidade, como o inglês realmente é falado, tá? Eu sei que tem muitos youtubers aí ótimos ensinando inglês, eles fazem a parte deles, eles fazem muito bem, mas vocês precisam saber como o inglês é falado pelos próprios nativos e também pelos outros povos. Então corra lá, turista, estude bastante, se quiser deixe seu comentário, me fale se você gostou ou não, deixe a sua opinião e é isso, a gente se vê, bye bye! .com. .com.